Fala, Gi! E aí, Gi, tudo bem? Beleza! Boa noite para todo mundo. Boa noite, seja bem-vinda aqui, Gi. É um prazer falar com você. Ai, Tudo prazer bem? também. Tudo certo, tudo ótimo. Show de bola. Deixa eu só dar mais um alô pra galera que foi chegando aqui. O Robson chegou ali depois. Isso aí. Beleza? Marim, Briel, beleza? Valdécio. Beleza, galera? Vem chegando, vem dando seu alô. E ó, se você não fez a pergunta lá na caixinha, faz a sua pergunta aqui. Já vem perguntando aqui embaixo, que a gente vai começar o nosso bate-papo, a gente vai começar essa nossa troca. E você vem escrevendo que a gente vai tentar responder todo mundo. A gente vai tentar tirar aquelas dúvidas que eu sei que você tem sobre corrida, que eu sei que você tem sobre alimentação, o que comer, o que não comer, come, não come, enfim, tem várias perguntas que a gente, algumas dúvidas. Gia, vamos lá, eu só vou falar um pouquinho para a galera que segue a Gia e não me conhece ainda. Eu me chamo Diego Nabono, eu sou treinador de corrida, eu tenho uma vivência prática com a corrida já há um tempo, ela começou lá atrás e agora ela está ficando cada vez mais forte. Eu já participei de meia maratona, pratico triatlo também, que é um esporte que são 3 esportes ao mesmo tempo, né? Natação, bike e corrida. Então, esse universo do exercício aeróbico, ele mexe comigo, ele me envolve bastante. E agora eu resolvi passar um pouquinho da minha experiência para vocês. E aí eu convidei a Gi, porque a Gi também pratica a corrida, ela é nutricionista esportiva, e ela vai fazer essa troca com a gente da alimentação, né? Uma alimentação mais saudável e da alimentação junto com a corrida. Gi, fala um pouquinho de você, pode se apresentar um pouquinho para quem não te conhece ainda? Claro, perfeito. Boa noite aí todo mundo que está chegando. Bom, galera, como o Gi falou, né, eu sou a Gi, eu trabalho com a nutrição esportiva, só aqui de Floripa. Então, acho que um lado muito positivo da pandemia foi que conseguiu conectar vidas, estados e países, né? Verdade. Então, muito, muito legal essa troca, essa experiência, porque a gente não se conhecia, né, Gi, até chegar a pandemia. Sim. A gente marcou aí uma sessão de consulta, hoje eu sou atual nutricionista do Di, e surgiu essa parceria de trabalho. Então, muito, muito legal. Estou muito feliz da gente estar fazendo essa live. E vamos trazer bastante conteúdo aí para a galera, né? Show de bola, Gi. A gente se conheceu na pandemia, então assim, a gente tem pouco tempo de conhecimento, mas uma troca muito legal. Assim, eu gostei muito do trabalho dela assim que eu vi. Falei, cara, eu quero a Gi do meu lado ali para me atender às minhas necessidades, né? E para passar um pouco do conhecimento dela para vocês que me seguem e têm essas dúvidas. Então, Gi, a gente vai começar nosso bate-papo assim, ó. Bora. Eu tenho uma grande dúvida, uma grande dificuldade, uma grande... Na prática, vamos lá. Eu sou aquele cara que corre, eu tenho uma tolerância a correr e não beber água. Boa. Tipo, eu já corri 21 sem molhar a boca. Menino do céu. Assim, eu tô falando isso porque eu sei que isso não é bacana, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa questão da hidratação, principalmente para treinos mais longos, né? Que é esse do caso do 21. É aquilo. Se tivesse uma água do meu lado aqui presa, eu beberia, mas assim, eu não tenho costume de levar e não me faz tanta falta assim a que tu água, sinta, né? Tipo, não vou parar no quiosque para beber, eu vou. Então, assim, uma vez eu já fiz até 21, sei que não é o ideal. Então, fala um pouquinho só dessa relação da água, hidratação, ou qualquer outro tipo de líquido que você acha interessante ingerir durante o treino. Fala um pouquinho dessa relação para a galera que também tem essa dúvida e tem essa dificuldade aí. Beleza. Gi, é que existem casos e casos, né? Eu vou usar o teu exemplo ali da meia. De modo geral, a gente precisa hidratar o corpo, né? Porque é o nosso meio de veículo para levar os nutrientes para as nossas células. Então, é muito importante que essa hidratação esteja em dia. Ainda mais, né, considerando meia maratona. Não façam isso, hein, galera? Não sigam esse exemplo do dia. E aí, o que acontece, né? Isso pode ocorrer um processo aí de desidratação, conforme vai aumentando o tempo da corrida, o desgaste, o suor, né, a transpiração. É no suor que a gente vai perdendo essa água, esse líquido. E que pode sim fazer falta, principalmente quais sintomas que a gente começa a sentir, né? Que pode estar relacionado a uma possível desidratação. A gente começa a sentir essa boca seca, a saliva, né, Dia? Não sei se tu percebeu isso na tua meia maratona, ela começa a ficar mais espessa, fica com maior dificuldade de deglutição, de engolir, né? Não sei se tu percebeu no meio da adrenalina,
né? A questão da fadiga, a questão de perder ali água pode levar a essa fadiga durante treino, ou pior ainda, uma prova, né? Que às vezes você está correndo ali para bater pace, né, fazer aquele melhor treino, melhor prova, melhor tempo da sua vida. Sim, e aí, às vezes, sim. uma falta de água, né? A desidratação pode botar todo o seu treino, toda a sua prova, né? E todo o treino que você passou fazendo durante o ano, porque a gente sabe que meia, maratona, não é assim, acordei e vou correr uma meia maratona, né? Tem todo o treino e tudo mais. Sim, sim. Então pode, além dessas situações físicas, fisiológicas, também pode atrapalhar bastante o planejamento de bater pace, de fazer tempo, tá? Então, talvez, como eu falei, na adrenalina, talvez você não tenha sentido tanto essa fadiga, mas pode ocorrer sim. Entendi. Assim, tem tempo que eu percebi isso e aí depois eu comecei a ver assim, cara, isso não é uma coisa interessante. Começou ali nos 10, vou correr 10, não bebia nada. Aí comecei a aumentar meus treinos na época da minha maratona, comecei a chegar nos 14, 15, 16, e até que o dia eu fiz os 21, e eu tinha essa tendência de não beber. Aí depois disso eu comecei, só pra gente não perder esse assunto, a Clara tinha colocado assim, ó, você viu? Uhum. Então, se você quiser falar com ela sobre isso... Vou complementar isso. Pode falar. Vou complementar a minha resposta. Então, a gente viu esses sinais, esses sintomas que pode atuar ali na sua performance, né? Pode quebrar a sua performance. Então, assim, eu sempre digo para os meus pacientes, a gente treina o esporte, a modalidade, então aqui no caso a gente está falando da corrida. Então, a gente tem a tabela lá, né? A periodização dos treinos, monta tudo como que vai ser bonitinho, direitinho e treina pra caramba. Só que a gente esquece de um detalhe fundamental, que é a base da sua performance, que é a alimentação, o combustível, o veículo para você executar uma boa corrida, né? Então, eu falo, a gente treina o esporte, mas às vezes esquece de treinar a alimentação, suplementação, durante a prova, isso acontece bastante, e esquece também de treinar a hidratação. Não é assim, tipo, vou sair correndo e vou conseguir dar golinhos, né, do nada, assim. Então, a hidratação, ela precisa também ser treinada. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de correr e beber golinhos, aí para não parar ali aquele ritmo, né, não para pegar água, continua porque vai do jeito que tá dando certo, então continua indo, né? Então, treinar hidratação é fundamental para quem busca essa performance, para quem busca correr bem, e pode, às vezes, né, falando aqui, né, por segundos, milésimos de segundos, pode ser ali o pódio ou não, né? Sim, com certeza. Então, com certeza. É bem importante. E respondendo a Clara, eu bebo muita água durante a corrida. É normal? Clara, eu sempre costumo orientar os pacientes da seguinte forma. É muito individual essa questão da hidratação. Se você consegue beber ali a água e não te atrapalha, é que tem que ver também o que é esse muito, né? Às vezes seria o adequado para Clara. Então, assim, de modo geral, vê se enquadra nessa recomendação, Clara. A cada 15, 20 minutos, em torno aí de 100 a 200 ml de água, tá? Isso pensando em não perder rendimento e tudo mais, manter uma boa hidratação. Então, seria mais ou menos essa regrinha. Claro que, né, dependendo de cada pessoa, isso pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Por isso que é importante treinar também essa hidratação, tá, galera? Claro, daí dá uma analisada e uma refletida se é mais ou menos esse consumo que você faz, tá? A cada 15, 20 minutos, 100 a 200 ml de água. Beleza? Poxa, ótima dica, Gi. E aí eu ia complementar nessa questão. Aí quando eu fui para maratona, aí eu comecei a me atentar um pouco mais, porque assim, dobrou o esforço, dobrou a distância, dobrou tudo. E eu comecei a me atentar mais à relação da suplementação e hidratação durante a prova, durante os treinos. E aí no dia da prova, eu fiz sim as reposições, talvez não nessas medidas e nesse tempo, mas eu fiz a hidratação. Mas assim, não foi um dia muito bom. Eu fiz uma maratona até hoje, não foi um dia muito bom de corrida. Eu tive câimbra no final, eu estava bem nervoso também, a primeira ali. Então, assim, talvez... e uma coisa também, eu fiz uma hidratação muito boa, né, que eu considerei boa, nos últimos 3 dias, assim, próximo da prova, né? Então a prova era domingo. Eu lembro que quinta, sexta e sábado eu fiz a alimentação e hidratação perfeita, né? Bebi aqueles 3 litros de água. E só para fechar essa parte da hidratação,
é importante, pensando em prova, nesses últimos dias que antecedem a prova, você fazer uma boa hidratação para que você não sinta tanta necessidade assim no dia da prova, ou mesmo você hidratando, você tem que fazer essa constância de a cada tanto tempo. Só para a gente fechar essa parte de hidratação, Gi. Boa. Vamos fechar essa parte de hidratação e talvez, sem querer, sem ter combinado aqui, Gi, a gente já engate num próximo tópico. É que assim, Claro. diferente do carboidrato, por exemplo, que a gente tem sim benefícios saturando um pouquinho, comendo um pouquinho mais. Por exemplo, a corrida é num sábado ou domingo de manhã. E aí o jantar do dia anterior, o jantar do dia anterior, vale a pena caprichar um pouquinho mais no carboidrato, já pra gente fazendo uma reposição do glicogênio hepático e muscular. Que, de modo geral, o que é isso? O que é esse palavrão, né, gente? São reservas energéticas, tá? Então é interessante a gente ir com combustível cheinho, pensando em meia, pensando em maratona, até mesmo uns 10 km ali, né? Então é legal ir com esse combustível cheinho. Então, saturar, aumentar o carboidrato no jantar, por exemplo, né, o dia que antecede lá a prova, é interessante. Show. Diferente da hidratação, a gente não consegue estocar essa água, sabe? Então, sim, a orientação seria consumir beber o consumo de água que você já tem o hábito, né? E no dia da prova, no dia ali do treino, enfim, manter essa hidratação direitinho, tá? E uma dica bem interessante para provas, que talvez muita gente saiba, mas sempre é válido reforçar, que não é interessante na semana que antecede a prova, e principalmente na prova, não fazer nada de diferente do que você treinou, do que você está acostumado, não é o momento de treinar nada. Eu acho que até os volumes de treino diminuem na semana de prova, né, Gi? Sim, sim, a gente faz o chamado polimento, né? Isso. Diminui o volume, você tenta manter uma intensidade um pouquinho mais alta para você não perder muito. Mas o volume, vamos botar em maratona, que você está com volume alto, semanal, o volume vai lá embaixo, mantém uma intensidade um pouquinho alta para você só fazer a manutenção e prova. E a questão de testar, você não vai testar exatamente nada, nem tênis, nem camisa, nem cueca. Eu já vi gente testando meia, comprei uma ontem para combinar com o tênis. E não deu certo, porque a meia era um pouquinho mais grossa do que ele estava usando. E aí ficou apertado o sapato. Sabe quando você corre pensando em alguma coisa? Correr pensando no pé, que tá apertado. Pronto, esquece, quebrou. Você quebra tudo. Então, assim, não experimenta nada. Gi, saindo um pouquinho da alimentação, vamos entrar um pouquinho aqui na questão do treino. O Mazinho lá em cima tinha perguntado assim, ó. Estou começando a ter dor no joelho esquerdo, aí voltando um pouquinho para a corrida, ó, estou tendo dor no joelho esquerdo. Será que estou puxando, correndo dia sim, dia não, 12 quilômetros? Mazinho, pode ser que sim. Por que se pode ser que sim? Eu tinha que conhecer um pouquinho mais você para entender como você está acostumado a correr. Dia sim, dia não, 12 é um volume alto. É um treino aí, podendo até falar para treinos de maratona, dependendo da semana, de quanto tempo antes que você está pensando em maratona, seria um treino semanal de maratona já. Tá? Então, assim, é um volume alto. Se seu joelho está respondendo de forma ruim, com dor, pode ser. Agora, eu apostaria mais em relação a você fazer um reforço primeiro, você começar a fazer, em paralelo à corrida, um trabalho de fortalecimento, e aí pensando em joelho, trabalho de estabilidade, né, que é trabalho de equilíbrio, para depois ver se realmente é o volume. Porque às vezes se você fortalecer aquela articulação e as musculaturas que estão envolvendo ali, já pode ser uma proteção. Então, de repente, você não precisa cair o volume, você só ajustou o fortalecimento. E aí vai embora. Agora, se mesmo com o fortalecimento em dia você está sentindo essa dor, a gente pode pensar em cair o volume sim, e não só o volume, a gente tem que pensar na intensidade. Às vezes a intensidade machuca até mais do que o próprio volume. Então a intensidade, quando eu falo intensidade, é basicamente a velocidade. Então você começa a reduzir um pouquinho a velocidade e o volume. Mas antes faz o fortalecimento, que eu acho que já vai ser um bom fator para não ter essa dor mais no joelho. Tá? E não só joelho, tornozelo, quadril, todas as articulações que são bastante envolvidas na corrida. Tá? Eu queria só tentar responder. Pode falar, Gi, por favor. Não, e eu só vou complementar então da nutrição,
porque é bem importante isso aí, né? Então, a pessoa vai lá... Eu não sei se é o exemplo do cara ali que perguntou, que eu esqueci o nome dele, quem que era? Que Ai, perguntou Jesus. Do exposto agora do joelho ali. Mazinho. Mazinho, tá. Então, eu não sei se é o caso dele, mas eu vou usar, tipo, né, como um start para falar sobre isso. Muita gente acaba entrando na corrida, né, pensando nessa questão de emagrecimento. E aí Perfeito. começa a correr, né, às vezes sem muita instrução, porque talvez ainda não vê uma necessidade de ir lá consultar um personal, enfim. E aí começa a correr um volume grande. Tava sedentário, não tava fazendo nada, fortalecimento, nada. Aí começa a correr igual, né, um louco, assim. Em termos de volume e velocidade. E aí acaba restringindo bastante caloria, porque pensa, quero emagrecer, então vou começar a cortar caloria, começar a cortar carboidrato. E aí é onde pode começar a acontecer essas lesões, né? De não recuperar bem, de ter um volume muito intenso de treino, todo dia correndo. Acho que isso também não é legal. Sim, diariamente não. A Gi deu uma travadinha aí. É legal fazer essas Pode falar. periodizações. E aí acaba, acho que o Di deu uma caidinha ali, né? Voltou. E dia para fazer toda essa reparação, todo esse desgaste que a gente, né? E às vezes fazer uma dieta muito restrita, principalmente em questão de carboidrato, pode sim prejudicar essa questão da recuperação de treino, tá? Perfeito, então, se você tá ali comentário. sedentário, começa querendo correr e tudo mais, procura orientação de nutricionista para adequar esse planejamento para ti, né? Para correr, comer bem, pensando em pós-treino, recuperação, mas também pensando em diminuir peso, também para essa corrida ficar mais tranquila e não sobrecarregar joelhos e articulações, né? Perfeito, Gi. Cara, o Daniel aqui, meu grande amigo, Daniel Fernandes, fisioterapeuta, ele botou aqui desequilíbrio muscular. Eu tenho quase certeza que ele está falando da questão da lesão, que aí pode ser também a questão do desequilíbrio muscular. Você está com uma musculatura de anterior, de repente, da coxa mais forte do que a posterior, ou vice-versa, e você acaba tendo essa disfunção e pode gerar uma lesão sim. Daniel, poxa, obrigado pelo comentário, tá? Obrigado por contribuir aqui com a gente, tá? Daniel, meu fisioterapeuta, meu amigo. Eu queria fazer mais uma perguntinha aqui. Valeu, Dani. Dani, meu camarada. Tem o Wagner ali também, né? Deixa eu fazer o seguinte, vamos aqui numa da caixinha de perguntas. Ó, essa é para você, Gia. Olha só. Carboidrato antes e proteína depois, ou tudo junto antes e depois? Deu pra pegar? Carboidrato antes e proteína depois? Aquilo básico que a gente junto, já escuta, né? Ó, gente, é que é difícil ser nutricionista e responder essas perguntinhas, né? Porque sempre a resposta inicial vai ser depende. Depende do quê, Gi? Depende da pessoa, do indivíduo que a gente está falando, né? Qual o objetivo, se é emagrecimento, se é performance, se está numa periodização ali de fortalecimento, enfim. Mas eu vou pegar o exemplo, por exemplo, de emagrecimento. Então, assim, pré-treino, o que comer antes, né? Se vai o carboidrato antes e proteína depois. É uma estratégia talvez interessante, tá? De comer ali o carboidrato, porque o carboidrato ele nos fornece energia, é uma fonte rápida de energia. Então, né, consumindo ali o carboidrato, a gente já tem essa energia pronta para começar a ser utilizada no treino. E aí, pensando num pós, pensando ali que você quer emagrecer um pouquinho, talvez restringir o carboidrato pós-treino, consumir mais a proteína, que vai te dar saciedade, pensando numa recuperação muscular, pode ser uma estratégia. Mas assim, de verdade, não tem nada fechado, tá? Você pode também estar com um objetivo de emagrecimento e comer carboidrato e proteína antes, carboidrato e proteína depois, porque, por exemplo, se o seu pós-treino é um jantar, é interessante consumir carboidrato e proteína, exemplo, arroz, uma batatinha de carboidrato, né? Uma proteína, um ovo, alguma coisa assim nesse sentido, uma carne, porque depois você já vai dormir. Então daí imagina, calma aí que desligou aqui. Então imagina, você vai dormir, vai ficar aquele tempo em jejum, né? 5, 6, 7 horas em jejum, e é o momento que você está recuperando o treino. Então talvez fazer uma refeição completa pós-treino, mesmo que o objetivo seja emagrecimento, eu acho que é interessante.
Tá? Ah, top, top, top. Sempre com uma resposta bem esclarecedora de, poxa, obrigado mesmo. Isso está Valeu. servindo para mim, tá? Ah, Essas dúvidas aí de alimentação sempre cai sempre para mim ajuda, né? também. E aí, já que a gente entrou um pouquinho nessa questão de emagrecimento, né? A gente acabou atendendo para esse lado. Eu queria só falar um pouquinho. Tem muitas pessoas que devem estar assistindo a gente que quer usar a corrida para emagrecer, como você acabou de falar. E às vezes, assim, poxa, o que seria, qual tipo de treino que seria bacana de corrida, né, para o emagrecimento? E aí eu tenho que pensar, eu tenho que diferenciar duas pessoas, né? O iniciante, que nem você falou muito bem, que quer emagrecer, e a pessoa que já é ativa e quer emagrecer. Porque eu posso pensar em treinos diferentes, né? E aí, quando eu falo de corrida para emagrecimento, eu não necessariamente vou pensar em distância, vou pensar em pace, eu posso pensar apenas em tempo. Então já começa a simplificar um pouquinho. Porque se o objetivo é emagrecimento, a gente não está falando de fazer 5 quilômetros, fazer 10 quilômetros, está falando de emagrecer. Então a gente pode falar em tempo. E aí, assim, um tempo interessante para uma pessoa que está iniciando, de repente ali eu vou falar um tempo bem tranquilo, que dá para as pessoas fazerem o que está chegando agora. Entre 15 e 20 minutos a 30 minutos, eu acho que não precisa passar disso para quem está chegando na atividade física, quem ainda está, de repente, na caminhada e está usando a caminhada para o emagrecimento e está começando a fazer pequenos trotes, né, fazendo a transição da caminhada para a corrida. Então, um volume total ali de 30 já começa a atender, porque se você sai do zero, né, do sedentarismo, do sofá, você já está começando a aumentar o seu gasto calórico. E aí, incluindo toda a dica que a Gi falou da alimentação, certinho, você vai conseguir ter o seu emagrecimento de forma saudável, né? Que é o que a gente preza tanto, né, Gi? Eu acho que você deve falar muito isso também, de um emagrecimento saudável. Então, saudável, a gente pode... sustentável, né? Sustentável, perfeito. Então, a gente pode sim utilizar a corrida como um método, né, para auxiliar no seu aumento do gasto calórico. Aí, assim, Diego, mas eu já sou mais treinado, eu já treino um tempo, mas eu engordei um pouco por alguns motivos, e aí como que eu faço? Mas eu já sou treinado, eu já corro, já faço meus 10 quilômetros. Aí sim a gente pode começar a pensar no tempo dos 10 quilômetros para quem corre 10, por exemplo, e quer utilizar a corrida para emagrecimento. A gente pode começar a fazer treinos com intensidades um pouquinho mais altas. Então, quando a gente começa a subir um pouco a intensidade, há uma tendência da gente diminuir um pouco o volume. Então a gente começa a brincar. Intensidade mais alta, o volume mais baixo. Aí, Diego, lembra para mim o que é volume, o que é intensidade? De novo, a intensidade ela seria mais ou menos a velocidade, para ser mais básico. Então, a sua velocidade seria a sua intensidade na corrida. E o volume seria a sua distância, basicamente. Então, quando eu falo aumentar a intensidade, seria aumentar a sua velocidade, e diminuir o volume seria diminuir o seu tempo. Então, basicamente, seria uma boa estratégia. E um treino que seria bacana, que é o treino intervalado, onde eu vou conseguir ter um estímulo forte. Treino intervalado, para quem não sabe, é um treino que eu tenho um estímulo e uma recuperação. E aí esse estímulo ele pode ter diversos tempos, né? Eu posso fazer um estímulo de 1 minuto, 2 minutos, enfim. Mas eu quero que você entenda que o treino intervalado ele é um treino que você aumenta o seu estímulo e você diminui o seu estímulo. E aí esse treino ele é bem interessante para o processo de emagrecimento e você pode fazer isso durante a distância que você já está acostumado e aí você vai ganhar até condicionamento para você manter aquela distância que você está acostumado ou até aumentar essa distância. Então, pensando no iniciante, a gente pode pensar em tempo, pensando numa pessoa mais ativa que quer emagrecer, ela pode continuar nas suas distâncias de costume, fazendo treinos intervalados, treinos de alta intensidade, e se precisar você diminui um pouco o volume para fazer esse ajuste. É claro que talvez eu não consiga fazer um treino intervalado de 1 hora, que seria mais ou menos um treino de 10 quilômetros ali. Então a gente cai um pouco esse volume para 7, 8 quilômetros, 6, mas aumenta a nossa intensidade. Então essa é uma dica bem legal para quem está começando e para quem já está na corrida e quer utilizar ela como estratégia de emagrecimento. Beleza, Gi? Se quiser fazer algum complemento. Eu vou complementar da nutrição. Ai, tô adorando isso. Tu fala de esporte, eu já vejo aqui ideias da nutrição. Muito a gente já bom. Fecha o ciclo. Show de bola. Pensa esse emagrecimento e esse HIIT que tu trouxe agora, né? Essa explicação, que geralmente acaba sendo treinos em menor tempo, né? Então, perfeito. Por exemplo, assim, talvez, claro, você vai na sua intensidade, né? Por exemplo, o Di vai estimular a sua intensidade ali nos treinos, só que o tempo acaba sendo bastante, né, menor, acaba sendo um pouquinho mais curto.
Então, talvez assim, ó, você vai sentir que não vai ter fome imediatamente após fazer esse HIIT, né? Geralmente exercícios bem intensos, que a gente vai na nossa intensidade, nessa frequência cardíaca meio que máxima, né? Não sei se é mais ou menos por aí. Isso, submáxima, assim, para ficar mais seguro, mais perfeito. Suave, tá. Perfeito. Então, dificilmente a gente tem o estímulo da fome. Por quê? A nossa corrente sanguínea, né, do sangue, ele fica mais voltado para essa parte de perna, para essa parte muscular, porque o sangue ele leva nutrientes, ele leva oxigênio, ele leva água. Então, para fazer toda essa contração muscular, a circulação sanguínea fica um pouco mais voltada para aquela musculatura que está sendo recrutada no treino. E aí o sistema digestório, consequentemente, ele tem um volume de sangue menor, chega um pouco menos de volume sanguíneo ali, porque não está acontecendo nenhum processo de digestão. Você não está comendo, você está treinando. Então, dificilmente, logo depois de um treino bem mais intenso, de fome, começa a aparecer lá 40 minutos depois, 1 hora depois. E aí, com o objetivo de emagrecimento, eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus clientes, respeita muito isso. Porque a gente não está buscando agora performance, a gente não está buscando pace, a gente está buscando mais essa questão de emagrecimento, adaptações metabólicas, fisiológicas. Perfeito. Então não precisa comer imediatamente não, tá? Assim, como o metabolismo está mais acelerado ali depois do exercício, você continua gastando a energia que a gente tem em estoque, tá? Porque se a gente acaba comendo alguma coisa imediatamente, é muito mais fácil para o corpo pegar a energia desse alimento que está chegando do que continuar quebrando ali gordura para fornecer energia para ele mesmo. Então, acaba sendo uma das estratégias que a gente pode usar pós-treino, se não tem fome, objetivo é emagrecimento, espera a sensação de fome chegar. Tá? Isso ajuda Poxa, bastante. Ótima dica. Gostei. Eu vou confessar que eu não sabia desse detalhe, não, hein? Gostei. Gostei. Estratégia. Bem interessante. Show. Gi, assim, eu vou ter que continuar aqui com você, Gi, porque as perguntas estão vindo muito em cima da alimentação. Assim, é aquilo que a gente conversou. É um mundo muito gigante, as pessoas têm muitas dúvidas, sim, né? Então, assim, eu vou fazer mais umazinha para você, tá? Depois eu entro um pouquinho em relação ao treino de corrida também. O Ricardo Camilo, fala Ricardo, meu amigo, perguntou assim, ó, como me alimentar para perder o mínimo de massa magra durante a corrida? Ou seja, ganhar definição muscular. Boa pergunta, boa pergunta. Então, pelo que eu entendi, ele quer... Talvez ele tenha treinos mais volumosos e a ideia é não perder massa muscular, né? Eu entendi assim, Gi, talvez eu entendi assim, ó. Ele quer, sabe aquela pessoa que quer definir, que quer perder percentual de gordura e quer manter a massa muscular dele? Então, assim, ele não pensa no emagrecimento, na perda de peso, de balança. Eu acho que ele deve estar falando algo de percentual de gordura e começar e manter a massa magra. Deve ser alguma coisa do tipo. Sim, para não usar a massa magra como combustível, enfim, né? Perfeito. Seguinte. Como é que é o nome dele? Ricardo, o que acontece? A sua distribuição calórica e proteica, ela tem que estar bem distribuída ao longo do dia, tá? Tem que ocorrer essa distribuição de caloria e de proteína ao longo do dia, porque o que acontece? Por exemplo, se a gente acaba consumindo, faz apenas 2 refeições no dia, tá? Então a gente acaba ficando longos períodos em jejum. Isso talvez, para quem busca manter massa muscular, talvez não seja uma estratégia muito interessante, tá? Porque se tu não está recebendo caloria, energia do alimento, né? Por isso que a gente come, porque o alimento nos fornece caloria, energia. Então, se você não está recebendo essa caloria do alimento, o corpo ele começa a usar o que ele tem, né? Claro que em última instância será realmente massa muscular, né? O corpo ele nunca quer realmente perder massa muscular. Mas às vezes isso se repetindo a longo prazo e tudo mais, pode ser que isso acabe ocorrendo. Então, ter essa distribuição de caloria ao longo do dia é interessante para você estar sempre fornecendo pequenas quantidades de caloria durante o dia. E a distribuição proteica também, porque é protocolo, digamos assim, a gente fazer pelo menos ter em torno de 3 a 4 refeições com um pouco de proteína.
Porque se a gente come muita proteína só no almoço e no jantar, só nesses 2 momentos, às vezes é uma quantidade muito grande nesses 2 períodos e o corpo ele não consegue aproveitar, reter toda essa proteína, sabe? Então é interessante pensando em recuperação, porque, né, Gi, uma recuperação de treino dura em torno de 24 a 48 horas. Então, Sim, o treino que a gente... Hoje é quinta, o treino que a gente fez ontem, quarta-feira à noite, a gente está recuperando hoje. Então, é interessante fornecer, assim, ó, pequena quantidade de proteína ao longo das refeições para o teu corpo que já está recuperando, está se regenerando ali, ele está aproveitando essa proteína desse dia alimentar ali, né, que a gente foi distribuindo, tá? Então, a grande estratégia é essa, distribuição proteica e calórica. Tenta não deixar muito concentrado em só 2 refeições a proteína, sabe? Que eu vejo na prática clínica que acaba acontecendo bastante. Tá. Poxa, top, Gi. Muito boa resposta. Eu gostei também. Isso tudo eu vou aplicar para mim, tá? Vou pegar isso tudo para mim. Por favor. Ô, Gi, pode falar, Gi. Só uma coisinha. Lá no início, tava lendo aqui, Casa Grande, ela comentou que vai fazer que ela vai estar treinando para maratona aqui de Floripa e que os treinos estão longos, né? E aí ela diz que treina sozinha e é um pouco difícil de levar água. Ela comprou uma mochila para hidratação, mas não sabe se é capaz de correr com a mochila. Aí onde eu disse lá no início que é importante a gente treinar a corrida, mas treinar também o que você vai usar durante a prova. Treinar a hidratação, se é uma maratona, treinar suplementação de carboidrato, talvez treinar suplementação de cápsula de sódio. Tá? Então, a água entra nessa questão da mochilinha ali com a né, da água, da hidratação, tá? E ela também deve ter feito essa pergunta, essa questão por conta de saber se realmente aquilo vai incomodar, né? Se vai pesar. Eu, particularmente, eu nunca utilizei, até por conta dessa questão de não hidratar muito durante os meus treinos. E aí, como eu fiz só uma maratona, né, só treinei uma vez, provas longas, então eu acabei não utilizando isso. Aí quando eu fazia as provas, os treinos mais longos eu parava para hidratar em algum lugar. Mas eu acho que dá para você fazer bem, assim, muitos alunos, e eu vejo muita gente correndo, então é só questão de fazer alguns treinos para você não testar isso na prova. Eu acho que é tranquilo de utilizar sim. Até porque geralmente as provas fornecem, tem posto de hidratação, né? Então, exatamente, na prova geralmente você não vai precisar nem usar. Exato. Agora aqui, ó, vindo aqui para corrida, me perguntaram aqui, logo agora aqui, calma aí, o Oli Antônio perguntou assim, ele falou assim, ó, eu corro há 20 anos e não gosto de fazer fortalecimento. Eu tenho muita dor na panturrilha. Oli Antônio. Oli, a princípio, eu indico que você comece a fazer fortalecimento hoje, de tudo, não só pensando em panturrilha. Né? Você tem uma estrada muito boa de corrida, né? Uma experiência, uma vivência, e eu acho que isso pode só potencializar toda essa sua experiência. Então, de repente, com o fortalecimento, você vai corrigir algumas técnicas, vai corrigir um pouquinho essa postura, e aí você vai até desenvolver, de repente, uma corrida mais rápida, eu vou conseguir fazer uma corrida mais longa, só com um ajuste de técnica. E quando eu falo fortalecimento, eu gosto de incluir a técnica dentro desse formato de fortalecimento. Né? Antigamente, o fortalecimento ele era muito visto como aquele treino na academia, que você vai sentar, né, na cadeira extensora e vai fazer aquele movimento de perna. Não é errado, não estou aqui para falar disso, isso é bom, mas ele faz parte de um processo. Então, o fortalecimento hoje, a meu ver, eu coloco tudo, treino de força, treino de pliometria, que são os treinos de saltos, porque a corrida nada mais é do que saltos alternados, você está saltando de forma alternada. Então você treinar salto, treinar na hora que você vai pousar é importante. Então, força, estabilidade, mobilidade articular. Hoje em dia, às vezes a gente sente alguma dor, talvez seja essa da panturrilha, não posso afirmar, mas por conta de um tornozelo um pouco rígido. Né? E eu gosto sempre de dar o exemplo das mulheres que usam salto o dia todo. Né? Você fica numa posição de ponta de pé, e aí, do nada você vai correr, você tem que fazer uma dorsiflexão e o seu tornozelo não está preparado mais para isso. Porque os ligamentos da parte anterior eles estão estirados, a panturrilha ela ficou encurtada, então você precisa mobilizar seu tornozelo.
Então, mobilidade, força, trabalho de salto, estabilidade, força de membro superior, tudo isso hoje em dia está incluso no processo de fortalecimento. E aí, falando especificamente da panturrilha, pode até, aí não sei se a Gi concorda, ou a gente falou mais ou menos da questão da água, pode ser talvez alguma questão de desidratação, ou também um volume muito grande de treino, né? Já que você treina há 20 anos, você deve ter uma vasta experiência, pode ser que você esteja treinando ou todo dia, ou um volume maior do que seu corpo está conseguindo absorver e recuperar. De repente o tempo de recuperação está sendo pequeno para o estímulo. Então, assim, pensa nesses detalhes, mas eu gosto de bater muito na tecla, porque eu vejo que a maioria dos corredores falha um pouquinho na questão do fortalecimento. Então, o fortalecimento do corpo, às vezes, ele é a resposta para muitas coisas, tá? E a panturrilha pode ser uma resposta também para a questão de mobilidade de tornozelo. Tá? Se a Gi quiser complementar. Eu acho interessante, assim, porque a corrida, para quem gosta de correr, gosta mesmo, ama, né? Então, acaba optando, assim, pela corrida, que é mais gostosa e tudo mais. Mas, por exemplo, assim, puxando um pouquinho para nutrição, não é legal, assim, todo dia cozinhar. Não é divertido sempre no mercado fazer as compras da semana, né? Então, uma coisa legal sempre vem, às vezes, uma coisinha não tão prazerosa, assim, junto. E aí, talvez, né, entender que a corrida é legal, é prazerosa, tem todos esses benefícios, mas que para continuar correndo bem e ter essa sensação de prazer que a corrida proporciona, o fortalecimento ele tem que estar presente, né? E eu acho que hoje em dia também, né, os treinos de musculação, eles estão muito mais com o tempo. Antes tinha que ficar na academia 1 hora, 2 horas, hoje eu percebo que isso mudou muito, né? Vocês conseguem fazer um treino tipo de 30 minutos, assim, no máximo, e super tranquilo, né? Super eficiente, assim, para diversos objetivos, mas falando de corrida aqui, hoje em dia a gente está muito na tendência, até por conta da pandemia, a gente teve que evoluir de forma até muito rápida, mas isso antes da pandemia já vinha uma tendência de fazer exercício na praça, né, exercício no próprio local de treino, na rua e na pista. Então, assim, hoje em dia os treinos em casa, né, que a gente chama, mas pode ser feito na praça ou em qualquer lugar, eles estão com uma eficácia muito grande. Por quê? Aquilo que eu acabei de falar. A gente pode treinar força na praça. A gente tem sempre um banco, a gente pode fazer subida no banco, a gente pode fazer salto, a gente pode fazer agachamento, a gente pode fazer prancha. Então isso tudo aqui hoje, pode fazer mobilidade, isso tudo é base do treinamento, que eu chamo de um método que eu uso, que é o treinando a base. Então isso tudo aqui está dentro do treinando a base. Eu treino a base no meu corpo para ter uma corrida mais prazerosa, que nem você falou. Então está muito mais curto até o treino, mais eficaz, porque a gente está pensando nos movimentos da corrida e está dividindo isso, está desmembrando para aplicar nos exercícios específicos, e você pode fazer às vezes na sua casa. Então está muito mais tranquilo de fazer a parte do fortalecimento mesmo, assim. Não necessita mais de um peso. É claro que você pode trabalhar os agachamentos, essas variações com carga, ótimo. Ganhar força de membro inferior é perfeito, para você até correr mais rápido, tá? Para quem não sabe, se você tiver maior força no membro inferior, principalmente no movimento parecido com o da corrida, que são os agachamentos, você consegue ter uma grande transferência. Então, se eu faço um exemplo, se eu estou na academia, e já vou puxando aqui outros assuntos vão não se misturando. Como, né? Se a gente não tem como. Se a gente está numa academia, e por que os treinos antigamente eram muito longos? Porque a gente fazia cadeira abdutora, cadeira adutora, extensora, flexora, mesa flexora, fazia o leg, e falei aqui rapidamente 6 aparelhos. E desses aparelhos, a transferência de força para a corrida ela é pequena. Por mais que eu utilize o quadríceps na cadeira extensora e na corrida, o gesto da cadeira extensora ele vai fazer com que eu tenha pouca transferência no gesto da corrida. Então, o que a gente fez hoje? Opa, vou utilizar a cadeira extensora? Sim, em alguns períodos do meu treino, mas não é mais o meu exercício principal. Ele é meu exercício complementar. E aí eu venho para o agachamento. O agachamento, para quem não sabe, é aquele exercício em pé, como se fosse sentar em algum lugar e levantar. Esse movimento, ele se aproxima muito mais do gesto da corrida. Então, a transferência de força nesse movimento é muito maior quando eu vou correr.
Então a gente viu daqueles 6 aparelhos, de repente um dia eu vou fazer esses 6, vou fazer 2, e vou complementar com mais 2 agachamentos a fundo, já supre. Pronto. Faço uma prancha, faço isso conjugado, diminuo o tempo, fiz o que eu precisava fazer. No outro dia eu vou focar mais na mobilidade, vou focar mais na estabilidade do tronco, e vou fazer um agachamento com um volume maior. Então você vai brincando, você não precisa fazer sempre os mesmos, mas a base está montada. Perfeito. Entende? Então Porque às vezes é sempre o mesmo treino, né? Fica 2, 3 meses com o mesmo treino. Então, assim, a gente consegue brincar com estímulos, né? E fica muito Se você mais gostoso, entender, né? Com certeza. Se você entender essa ideia, essa estrutura de transferência de força, você consegue adaptar o treino melhor. Perfeito. Então, acho que, pensando em fortalecimento, o que eu quero colocar na cabecinha de vocês é: abre um pouquinho mais a mente e pensa no quanto aquele exercício vai ser funcional para a sua corrida. Se você não conseguir enxergar muito a funcionalidade, a transferência, pensa, talvez aquele não seja o melhor momento para fazer aquele, ou não vai ser mais aquele o principal, vai ser o complementar. Sim. Tá bom? Show de bola. Ó, Gi, eu vou para mais uma perguntinha aqui de corrida. A Ellen perguntou assim, ó, tem corrido todos os dias, em média 6K, é ruim? Ela complementou, posso correr todos os dias em torno de 6K? Ou é melhor não correr todos os dias? Cara, uma excelente pergunta e um bom ponto. Deixa eu só ver a hora aqui para o Instagram não derrubar a gente. Dá tempo. Uma ótima pergunta. A questão do correr todo dia, a gente já está batendo um pouquinho na tecla. Muito obrigado por ter lembrado da minha água, Gi. Já tinha esquecido, tá vendo? Por favor. Todo mundo aí com um copinho, né? Por favor. Por favor, é a hora da água. A questão do treinar todo dia, para os corredores mais experientes e para os corredores que talvez necessitam de provas mais longas, que necessitam, né, de volume de treino. Gi, você tá aí? Aqui você dá uma travadinha. Sim, tá ali, né? Aqui pra mim, Gi. Gi, você consegue... Voltou? Uhum. Tá, então para os corredores mais experientes, né, que precisam de fazer treinos mais volumosos por conta de provas, né, maratonas, talvez até corridas em dias seguidos se faça necessário. Tá? Então vamos pensar um corredor experiente que quer diminuir tempo, cara já cascudo, calejado de corrida. Talvez esse cara ele vai suportar, de repente, 5 dias de treino, né? Treino em dias seguidos, por exemplo, que aí ele vai variar um treino forte, um treino leve, um treino moderado, enfim. Aí entra as variações de treinamento. Mas para nós, seres normais, que querem fazer a corrida para qualidade de vida, para ter mais disposição, para emagrecimento, ou só porque quer se desafiar um pouquinho, não sei, não vejo muito, de forma muito interessante correr todo dia. Tá? Eu prefiro dar um dia de intervalo, como a gente falou lá atrás, de 24 a 48 horas. Então, na minha cabeça, na minha estrutura, 3 vezes por semana atende muito bem. Diego, 3 vezes na semana, beleza. O que significa isso? Eu posso correr segunda, quarta e sexta, por exemplo, tá? Ou terça, quinta e sábado. Tá, mas assim, Diego, eu posso correr numa semana 4 vezes e na outra semana 3 vezes? Como assim? Nunca tinha pensado nisso. Pode, porque você vai estar alternando os dias. Vamos lá. Segunda-feira, quarta, sexta e domingo. Então, nessa semana aqui, você correu 4 vezes e foi pulando os dias. Aí depois de domingo, você vem terça, quinta e sábado. Aí, ou seja, numa semana você treinou 4 vezes, na outra semana 3. Depois de sábado você vai repetir o ciclo. Segunda, quarta, sexta e domingo. Terça, quinta e sábado. Então você pode treinar uma semana 4, uma semana 3. Você aumentou o volume numa semana, diminuiu na outra e manteve sempre intervalo de 48 horas. Então esse é o formato que eu gosto bastante. Ou o famoso 3 vezes por semana, que é bem clássico, que é bem conservador, que dá ótimo resultado. Eu treinei a maratona, por sinal, 3 vezes na semana. Eu treinei para minha meia maratona 3 vezes por semana. Eu treino os meus alunos para provas longas 3 vezes por semana. Então, às vezes, você fica com aquele receio, poxa, será que dá? Será que não vai dar? É pouco, é muito? Dá ótimos resultados, é mais seguro e você ainda tem uma super vantagem. Né? Vamos botar agora 3 vezes por semana só para fixar. Segunda, quarta e sexta. Eu tenho esse intervalo, né, de terça e quinta. Aqui eu consigo entrar com treino de fortalecimento.
Então você não precisa brigar, você não precisa concorrer, os treinamentos não precisam concorrer um com o outro, porque você vai ter um dia para treino de aeróbico e um dia um treino de força. É claro que a gente tem que ajustar a intensidade de cada treino, tanto de fortalecimento quanto do treino de corrida, mas é mais interessante você espaçar os treinos. Então, com essa janela de 3 vezes na semana, eu consigo correr, fortalecer, correr, fortalecer, correr, fortalecer. Então, por isso que eu gosto muito, admiro muito essa estratégia e passo isso para os meus alunos. E por que eu faço isso de forma proposital, né? Porque eu sei que a galera não gosta de fortalecer. E aí eu deixo aquele dia para ela fortalecer. E ela fala assim, fazer. Eu não vou fazer nada na terça. Claro, vai fortalecer. Vai fazer educativo, skip, vai fazer educativo em deslocamento. Vai quase correr, mas você não vai correr. Você vai estar educando o seu corpo, ajustando ele para o dia seguinte. E aí não pode ser intensidade muito alta, se o treino de ontem foi muito forte, tem todo o ajuste de intensidade. Mas você pode fazer essas alternâncias de forma brilhante e vai ter excelentes resultados. Tá? Então essa é uma dica muito bacana de 3 vezes por semana, ou aquele formato de 4, 3, 4, 3, sempre pulando um dia, dando mais ou menos 48 horas de intervalo. Eu consegui te responder. Fala, Gia, pode falar. Eu recebo muita dúvida de pacientes, assim, ó, que às vezes não tem muito tempo pra... Tempo a gente sempre ajeita, né? Sempre dá um jeitinho. Mas, tipo assim, eu posso correr e treinar a academia no mesmo dia? E aí, eu nutricionista, com essa especialização em nutrição esportiva, onde a gente acaba tendo uma noção, eu acabo orientando, dando uma dica, mas sempre peço para procurar um personal e tudo mais, né? Mas ao meu ver, eu acabo sempre falando que é interessante, que como você falou, né? Por isso que eu lembrei, que são treinos concorrentes, né? Então eu acabo sempre falando assim, se conseguir fazer treinos um longe do outro, assim, tipo, faz a musculação de manhã e aí a corrida de noite, já que você tem só 3 ou 2 dias da semana para se exercitar. Perfeito. Mais ou menos o caminho? Sim. Isso é bem legal. Eu vou só complementar umas coisinhas, mas o caminho é esse. A gente tenta sempre espaçar, o melhor cenário é esse, é você espaçar de um dia para o outro o seu treino aeróbico e o treino de força. Mas também tem uma questão muito interessante, né? Às vezes a pessoa vai correr na segunda-feira, 10 da noite, segunda, de manhã. E vai fortalecer na terça, 7 da manhã. E aí, quando a gente fala de um dia para o outro, a gente fala em tempo, em horas, tá? Então, a gente tenta fazer mais ou menos as 24 horas do aeróbico para o anaeróbico, né? E de 48 do aeróbico para o aeróbico. Basicamente isso. E quando a gente não tem um tempo de dividir, então, o melhor cenário, de um dia para o outro. O segundo cenário era você colocar o aeróbico de manhã e o fortalecimento, o trabalho de força à noite. Ou vice-versa, tá? Isso não vai ter muita interferência. Entendi. Aí você espaça. Então, o melhor cenário, um dia de distância. Segundo cenário, melhor, com uma distância no mesmo dia, mas treinos em horários diferentes. E o último cenário, que é aquele cenário, Diego, eu só tenho 2 horas para fazer seguidas, de 7 às 9. O que eu faço? Eu vou dar sempre preferência para o seu objetivo. Aí tem umas questões de vou fazer a força primeiro, porque aí eu vou fazer depois aeróbico, já teve já degradou ali glicogênio, enfim, tem essa questão que você sabe muito melhor do que eu. Mas o que eu costumo dizer para eles? Cara, se eu tenho que fazer um treino de tiro hoje, e eu preciso fortalecer também hoje, eu não vou conseguir fazer o fortalecimento, dependendo do fortalecimento, e depois fazer um trabalho de tiro. Então a prioridade não é só corrida, de repente você está vou falar nem do tiro, porque tiro já dá um entender de pessoas mais atléticas, né? Pessoas que já mais experiência. Vou falar a pessoa que está começando ali. Então, se ela está começando, ela ainda está construindo ali a capacidade cardiorrespiratória dela, ela está indo com dificuldade. Talvez se ela fizer um trabalho de força antes, ela não vai conseguir responder bem no treino depois. Então, essa pessoa que ainda está com uma vivência de corrida ainda no início, ainda se adaptando às posturas, se adaptando com a respiração, aquilo ainda é ruim para ela, eu indico ela fazer a corrida primeiro. Porque depois, com certeza, ela vai conseguir na musculação, ter os intervalos, ela vai conseguir treinar. Se ela fizer o inverso, pode ser que ela chegue cansada, e aí o que já estava difícil, o que já não era tão fácil, vai se tornar mais difícil. Mais pesado, né? Então, o primeiro cenário seria dias diferentes, segundo cenário, horários diferentes,
e depois prioridade. Não, de repente eu já corro bem, já tenho uma certa experiência legal, só que eu tô com uma deficiência de força, de glúteo médio, tô com o quadril sambando um pouquinho. Então, opa, de repente faz a prioridade de fortalecimento de glúteo, ativa com elástico, elevação de quadril, e aí tem diversos exercícios, e depois você vai para a corrida. Porque aí esse cara mais experiente, ele vai ativar o que ele precisa, vai dar informação e vai ser até bom para a corrida. Porque ele vai entrar na corrida com o músculo que ele tem deficiência já ativado. Perfeito. Perfeito. Ah, então, legal. Então eu estou no caminho, dando essa orientação. Tá no caminho, tá no caminho. Legal. Eu gosto muito de indicar esses 3 cenários. Isso aparece muito pra gente, né? Aparece pra mim, aparece pra você esse tipo de pergunta. Então, mais ou menos isso, tá, galera? Perfeito. E eu acho que também, só complementando ali, também essa recuperação entre um treino e outro, né? Então, às vezes, só tem esse momento para fazer, então daí coloca lá um treino da manhã, um treino à noite. Então, esse intervalo da alimentação ao longo do dia vai contar bastante, pensando nessa recuperação do treino de força, por exemplo, de manhã, e à noite você vai correr, então também, né, já alinha tudo isso. Então, como realmente o exercício e a nutrição não tem como, né, separar, estão alinhados. Não tem. Não tem. E aqui, ó, deixa... O Wagner, né? A Ellen, tá. Não, é porque, só para complementar que a Ellen falou assim, ó, quero um Insta da Gi. Galera, eu acho que o Insta da Gi tá junto comigo aqui em cima, não tá? Tem uma setinha. Só que aí, se você clicar na Gi, você vai pro Instagram da Gi, vai seguir a Gi e vai voltar pra live. Não deixa de fazer isso, por favor. Então, ó, de qualquer maneira, Nutrigiosana. Perfeito. Isso, acabei colocando ali. Isso. Aí ela botou ali, ó, ritmo de 6,2, né, por 6,20 por quilômetro. Tá ruim? Corram 6 meses. Essa é uma excelente pergunta, deixa eu só ficar atento no tempo, horário. Tá quase ali, mas dá pra responder essa. Cara, essa é uma pergunta muito clássica. Tá bom esse pace, é ruim, é bom? Assim, eu não consigo responder, sei que, caramba, que chato, não é responder. Mas não dá pra gente responder, porque isso é muito individual, tá? Então, cada pessoa, ela vai ter o seu máximo, ela vai ter o seu mínimo, ela vai ter a velocidade cruzeiro, aquela velocidade confortável. Isso é muito individual. Por isso que a prescrição da corrida, ela tem que ser feita de forma individual. Porque eu preciso entender o que é esse 6,2 para você. Ele pode responder de uma forma para você, pode responder diferente para mim. Então não tem como dizer se é bom ou se é ruim. Isso é muito individual. E aí por isso que eu indico. Faça um teste, algum tipo de teste para a gente começar a alinhar os treinamentos. Eu gosto muito de indicar o teste de 3 km, para quem já corre 3 km de forma contínua. O teste de 3 km a gente consegue identificar ali o nosso máximo. E a partir desse resultado, né, a gente pega o pace e começa a dividir ali as intensidades. Então, 50% daquele pace do teste é pace X. Então, eu já sei que naquele pace X dos 50% é confortável, porque se o meu máximo deu Y, a metade dele vai ser uma velocidade confortável. Aí vai ser o confortável para você, que pode ser diferente para mim. Tá? Então, um teste, ele vai balizar legal o que é o bom, o que é o fraco, o que é o leve, o que é o moderado para cada pessoa. Então, se você ainda não realizou um teste, faça um teste de 3 km, eu indico para quem já corre 3, e tenta colocar as intensidades de acordo. Né? Seu 100%, 80% é um treino forte ainda, mas não é o máximo, 70% já é um treino mais moderado, você só consegue fazer um tempo maior, 60% já é um treino mais contínuo, já é um treino regenerativo, e assim a gente vai brincando, tá bom? Então não existe um pace certinho que seria bom ou ruim pra gente. Tem mais alguma que a gente consegue responder, Gi? O Wagner, acho que desde o início da live ele perguntou o que é legal comer antes e depois do treino, e depois ele mandou um oi, tipo, Gi, responde minha pergunta. Perdão, Wagner. É que a gente foi emendando os assuntos, né, foi tão natural que acabou passando mesmo. Mas é aquilo, como o Di falou ali do treino, né, dificilmente também tem uma pergunta, uma resposta específica, né, o que comer antes e depois do treino. Então, por exemplo, se for um treino matutino, que se acorda cedão e não tem fome de manhã, não tem muito estímulo para comer, ou não dá tempo para comer porque logo vai treinar e não dá tempo de fazer uma pré-digestão ali. Então, eu sempre falo que talvez ir em jejum possa ser uma boa estratégia para não atrapalhar ali o seu treino, legal. Né? E quem treina de manhã e que vai em jejum,
aquela reserva, aquele glicogênio hepático e muscular que eu falei lá no início, que são reservas de energia, essa energia você vai estocar no seu jantar do outro dia. Então, olha que interessante. Se você sabe que vai treinar no dia seguinte em jejum, capricha bem no jantar para ir com esses estoques de glicogênio saturados para você ter energia durante o seu treino, sabe? Então, pensando um treino em jejum, indicaria mais ou menos isso. E aí, pós-treino desse jejum, faz um café completo, com proteína, exemplo, ovos. Para quem não acha estranho comer um franguinho de manhã, pode ser, um iogurte, coloca um carboidrato, fruta é carboidrato, aveia, granola, tudo isso compõe, né, esse grupo de alimentos. Então faz uma refeição bem completinha para recuperar todo esse treino. E ao longo do dia, as refeições mais completas possíveis mesmo, tá? Pós-treino de noite, como eu falei, jantar e pré-treino assim que vai correr de noite. Depende também, às vezes você faz um lanche mais completinho de tarde, não tem tanta fome para ir pro treino. Então não se precisa comer necessariamente, sabe? A não ser que você esteja fazendo uma periodização de planilha, que tem um objetivo de performance, Sim. que vai correr uma meia, uma maratona. Mas se é mais questão assim de um recreativo, uma questão de emagrecimento, não precisa assim ser tão regrado as refeições, sabe? Tão certinho, assim, tão engessado. Perfeito. Depois, se ficar alguma dúvida, é só dar um toque lá no Instagram. Vai acabar nosso tempo. Eu já queria agradecer muito você por ter aceitado esse convite, por ter essa parceria, né? Poxa, que está sendo muito legal para mim, para todas as pessoas que estão me seguindo, que tem essas dúvidas. Então, assim, obrigado pela parceria. Galera, no dia 21 de janeiro, agora, semana que vem, às 19h30, eu vou estar fazendo uma live ao vivo, ensinando você como correr com prazer. Então, é uma live 100% online, 100% gratuita. O link está lá na minha bio. Vai lá, se inscreve, que você só vai conseguir assistir essa aula se você se inscrever. Vou dar altas dicas de como você ter prazer com a corrida. Tá? Então, você que está começando, você já corre há muito tempo, eu vou dar várias dicas para você correr com prazer. Quem não quer correr com prazer, sem dor, evoluindo degrau por degrau. Então, dia 21, 19h30, vai no link na minha bio, se inscreve para você ter acesso a essa super live ao vivo. Gi, mais uma vez, obrigado. Galera, obrigada também. Todo mundo aí que acompanhou. Poxa, quem não segue a Gi ainda, NutriGiozana. Para quem não me segue ainda, Diego Nabono. Vamos lá, que a gente tem muitas dicas para vocês. A gente só quer ajudar, a gente está aqui para contribuir, muito conteúdo. E foi um prazer. Galera, beijo, Gi. Obrigado de novo. Obrigada tá bom? também. Até a próxima. Boa noite, galera. Qualquer dúvida né, algumas coisas que eu não respondi, que a gente não respondeu, vai no nosso direct que a gente está disponível para vocês complementar algumas coisas, algumas respostas. De repente ficou um pouquinho, né, sem se aprofundar muito, a gente pode ir lá para complementar. Tá bom? Wagner, obrigado mais uma vez. Galera que foi chegando depois. Beijos, abraços. Até a próxima, Gi. Beijo. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Valeu.